Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como eu faço esfirra de carne e de queijo. Nós vamos fazer nossa própria ricota. Então, eu tenho aí 1 litro de leite, boto ele para ferver. Quando ele começa a levantar a fervura, eu acrescento para cada litro 1 colher de sopa de vinagre branco. Aí eu mexo, o fogo apagado, tá? E aí o leite fica talhado assim. Aí a gente vai precisar de um bowl, uma peneira. Esse é um escorredor de macarrão, mas pode ser uma peneira. E aí a gente vai coar, vai retirar o soro da nossa ricota. A minha ainda estava muito quente. Ficou assim. E aí a gente vai temperar, porque essa ricota vai ser o recheio da nossa esfirra de queijo. Tá bom? Depois eu levo ela para a geladeira para esfriar. Primeiro eu já vou temperar para depois fazer a massa. Então eu vou temperar com sal, pimenta. Eu estou usando branca, mas pode ser pimenta preta. Estou usando as ervinhas hidratadas, salsinha e cebolinha. Quem tiver a fresca pode usar. Eu estava com preguiça nesse dia e ficou uma delícia. Tá? Tempero é a gosto, usem o tempero que vocês gostam. Bom, eu vou botar za'atar, porque como é comida árabe, eu acho que combina. E ficou muito bom. Tá bom? Então, deixei minha ricota bem temperadinha, porque ela foi, só ela foi o recheio da minha esfirra de queijo. Antes de colocar na esfirra, eu joguei um fio de azeite para dar uma liga na ricota. Bom, então aqui nesse bowl eu tenho o óleo, o leite, o suco de um limão, e aí eu vou acrescentar o fermento, que é fermento para pão. Vou colocar também 1 colher de chá de sal e um ovo. Bom, e aqui eu tenho 500 gramas de farinha. A farinha é o seguinte, a gente vai colocar a farinha até dar o ponto da massa. Essa é uma massa úmida, ela é um pouquinho pegajosa, mas vai depender muito do tipo de farinha que você estiver usando. Normalmente na minha não vai 500 gramas de farinha, porque a minha farinha é uma farinha própria para massa. Mas vai colocando até dar o ponto. No máximo vai 500 gramas de farinha para essa quantidade dessa receita. E aí eu começo com uma espátula, coloco mais um pouquinho de farinha, ainda está muito úmida. E aí eu tento ir com a espátula até o máximo que eu puder para eu não sujar tanto as mãos. Agora que eu já tenho uma massa mais firme, eu vou colocar a mão na massa, literalmente. E aí eu vou sentindo até quando eu posso colocar farinha. A gente não quer uma massa muito seca e muito pesada, senão não fica tão saboroso, tá vendo? Esse é o ponto que a gente quer. Eu consigo fazer uma bola, ela desgruda da minha mão e é isso. Aí agora eu enfarinho o bowl e coloco a massa para crescer. Nesse dia minha massa não cresceu muito, porque aqui não estava um tempo tão bom. Mas deu certo, tá? Então eu cubro e deixo lá crescendo. O ideal é que a massa cresça bastante. Bom, agora vamos fazer a carne. Aí eu tenho um patinho moído, eu vou colocar meia cebola picada, eu estou usando roxa, mas pode ser branca, um tomate picado e sem semente, e ali eu tenho um mix de salsinha, cebolinha, eu botei até coentro, gente, e hortelã, tudo picadinho. E aí eu vou temperar com sal, coloquei também pimenta, cominho, porque é comida árabe, acho que combina. Isso é uma pimenta, chama cajun. Gente, coloca o tempero que a família de vocês gosta. Vou botar páprica, eu boto páprica em quase tudo. É a gosto. Temperem com o que a família de vocês gosta. De novo, eu fico sendo repetitiva, né? E não tenham medo de temperar. E aí eu tenho garam masala, eu vou colocar um pouquinho também. Eu nunca tinha usado, mas ficou legal. E vou colocar raspa de limão. Eu estou usando siciliano porque aqui é mais barato, mas pode ser o limão Tahiti. Tá? Eu não posso colocar o suco, senão o suco do limão vai cozinhar a minha carne. E a gente não quer isso. Essa carne vai crua para a esfirra e vai assar no forno junto com a massa. Então agora é só misturar isso tudo. Eu tenho agonia de pegar na carne, eu boto luva, é bobagem minha, tá? Mas usem a mão limpa, dá certo. E aí eu coloco numa peneira para deixar a carne sorando. Nesse dia não saiu líquido nenhum da carne, mas tem dia que sai. Tá? Então eu deixei aí e levei para a geladeira. Importante levar para a geladeira. E aí, tá vendo? A minha massa não cresceu muito nesse dia, mas deu certo, tá? Então, se a sua massa não crescer, não desista.
ou deixe ela mais tempo crescendo, mas já estava na hora do jantar, a gente tinha que fazer. E aí eu tentei dividir a massa em pedaços iguais. Não consegui, a verdade é essa. Então eu tive algumas esfirras grandes e outras pequenas. E aí agora a gente vai bolear as porções que a gente dividiu. Então eu puxo a massa e levo para o centro. Você vai ver aí, eu vou mostrar com mais detalhe da próxima vez. E aí eu vou fazer várias bolinhas e vou deixar essa massa crescer uma segunda vez. Olha lá, puxa e leva para o centro, puxa e leva para o centro, puxa e leva para o centro. E no final a gente bota essa parte de cabeça para baixo na bancada e faz movimentos circulares. Aí eu faço bem rapidinho. Não tem mistério, tá, gente? Isso é para deixar a massa crescer uma segunda vez. Tá aí, minhas bolinhas. Como vocês podem ver, eu tive umas maiores e outras menores. Mas deu certo. Eu polvilhei mais farinha, cobri e deixei crescendo. Aí agora eu vou abrir. Eu peguei fubá mimoso, aquele fubá bem fininho, para polvilhar ela ficar crocante igual a esfirra do Habib's. E aí eu resolvi fazer algumas esfirras diferentes. Eu fiz algumas abertas e algumas fechadas. Para ter mais facilidade, porque depois fica pesado, eu resolvi rechear direto na forma que eu ia assar. Eu formei a forma com papel manteiga. Então tá aí, eu abro, é bem fácil de abrir, tá? Ela não é grudenta, mas você vai com um jeitinho, depois você transfere lá para a forma e eu prefiro rechear já na forma. E aí eu vou rechear algumas com carne e algumas com queijo. Então essa aí eu resolvi fazer de carne e fechar. Foi minha primeira vez que eu fiz esfirra fechada, deu certo. Eu achei que não ia dar muito. Então eu fechei primeiro essas duas partes. Gente, façam, não é difícil. Foi a primeira vez que eu fiz, deu certo, tá? Então eu fiz duas fechadas e o resto eu fiz aberta. Bom, aí a segunda que eu fiz fechada, aí eu achei que ficou muito fina uma borda lá, eu dei uma outra fechada diferente, deu certo, tá? Olha lá, eu vou dobrar de novo, tá com a ponta muito comprida. Aí eu falei, vou dobrar aqui, deu tudo certinho. Então não se preocupem, vai dar certo. E aqui eu tô fazendo as abertas, que é mais fácil ainda. Você abre com a mão, eu tento fazer essa paredinha para delimitar até onde eu vou botar recheio. Também polvilhei com fubá mimoso. Aí eu prefiro levar direto para a forma e rechear lá, porque ela fica pesada, né? Então, eu vou botar ricota nessa. Aí eu fiz algumas de ricota e outras de queijo. Não tem mistério, tá? Você coloca ricota e vai com garfo ou com dedo. Eu confesso que com o dedo é mais fácil, com a mão, né? Espalhando o recheio. Aí eu caprichei no recheio porque eu acho que esfirra boa é a esfirra com a massa relativamente fina e bem recheada. Bom, então ficou uma bem recheada com ricota e a outra eu vou fazer de carne. É isso, gente, não tem mistério, é bem simples. Também espalhei a carne com a mão, uma colher e a mão. E a carne vai assar no forno junto com a massa da esfirra. Tá? Eu botei 180 graus e fiquei acompanhando até a borda ficar bem douradinha. Então, assim, as esfirras grandes, elas levaram mais tempo para a borda ficar douradinha. Coloca 180 graus e vai acompanhando. As pequenas foram bem mais rápidas, né? Então, aí eu tô tentando fazer tamanhos individuais. As grandes a gente cortou como se fosse pizza, porque elas realmente ficaram grandes. E aí deu esfirra para 2 dias, gente. Porque nós não somos tantos aqui, né? Mas é isso, eu acho que deu para entender. Vai levar cerca de 12, 15 minutos, depende do forno, 180 graus, tá bom? Então, esse é o resultado das esfirras menores. Elas levaram cerca de 12 minutos para assar. Tá bom? Eu consegui assar todas essas juntas. Mas você pode ver que tem uma maior do que as outras ali. Não se preocupe, vai acompanhando. Qualquer coisa você tira as que estão mais assadas antes das que não estão. Esse foi o resultado. A esfirra fechada eu pincelei gema de ovo, tá? E aí, ó, borda douradinha, tá vendo? Então é esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Façam e quem fizer e quiser me marcar, vai ser um prazer colocar a foto de vocês lá depois. Um beijo, tchau, tchau.